Olá, pessoal! Vamos aqui para mais um exemplo sobre simulação. Até temos aqui no título, entendendo capacidades e filas. Lembrando que esse é sempre um dos grandes objetivos quando nós pensamos em simulação. Entender qual que é a capacidade de sistemas, entender o que está causando filas, além de testar cenários alternativos e analisar as consequências de cada um deles. Então, um exemplo que nós vamos trabalhar aqui hoje é um exemplo de um restaurante. E diz assim, que a empresa Produz Tudo contratou o serviço do restaurante Super Pratos para operar no refeitório. A Produz Tudo possui 250 colaboradores que realizarão a refeição no local e a Super Pratos afirmou que tem capacidade para atender 288 pessoas durante as 4 horas de operação. E essas 4 horas de operação, elas ocorrem ali entre as 11 e as 15 horas. O que aconteceu foi que no primeiro dia de funcionamento, os colaboradores gostaram da comida, mas muitos reclamaram do tempo na fila de espera. E além dessa reclamação dos próprios colaboradores, os respectivos supervisores reclamaram ainda mais e alegaram que o tempo mais longo da equipe para conseguir almoçar afetou a produção do dia. Então, o tempo de espera elevado acabou trazendo aí diversos efeitos negativos. Com base nisso, no segundo dia, foi medida a quantidade de colaboradores em fila ao longo da operação. E os resultados estão apresentados aqui no gráfico a seguir. O que nós temos nesse gráfico? Aqui o acompanhamento das 11 até as 15 horas e quantos colaboradores estavam na fila a cada um dos momentos. E nós podemos observar o seguinte, aqui até meio-dia não havia qualquer colaborador que tivesse ficado em fila. Entre meio-dia e 1 e pouco da tarde, vai aumentando essa quantidade de colaboradores em fila, ela atinge aqui o máximo dela ali por 1h40 da tarde, e depois começa a decrescer até terminar lá com 0 na fila às 15 horas. Aqui, o que aconteceu nesse gráfico, em termos de um texto, agora trazendo as mesmas informações que nós colocamos aqui. Entre 12 e 13 horas a quantidade cresce de colaboradores na fila, mantém-se elevada entre 13 e 14, e a partir das 14 ela começa ali a decrescer. Nesse gráfico não aparece uma informação adicional que é do tempo médio em fila. E o tempo médio que os colaboradores ficaram na fila para serem atendidos foi de 22,25 minutos. E tem-se também que foram atendidos todos os colaboradores. Todos eles conseguiram almoçar nesse dia. O problema foi o tempo alegado em fila. Mas, com tudo isso, a Super Pratos seguiu afirmando que ofereceu capacidade para 288 refeições. A empresa Produz Tudo, que contratou a Super Pratos, pediu para ela explicar como que consegue afirmar que tem capacidade para as 288 refeições. E obtém a seguinte resposta. O tempo para preparar e servir cada prato é de 5 minutos. Assim, um atendente consegue servir 12 pratos por hora. Disponibilizamos 6 atendentes trabalhando durante 4 horas. Dessa forma, tem-se a capacidade de atender, vou colocar aqui, tem-se que a capacidade de atender é vezes 6 vezes 4. De onde que vem isso daqui? Cada atendente consegue atender ali 12 por hora. Nós temos 6 atendentes e cada atendente trabalhando 4 horas. Ou seja, nós temos 288 pessoas que podem ser atendidas durante o período de operação. A multiplicação do 12 por 6 por 4. Próximo apresentado até o momento, quais podem ser os problemas para que, mesmo com excesso de capacidade, o tempo em fila esteja longo para diversos colaboradores? Partindo aí dessa ideia de excesso de capacidade, porque as Super Pratos alega ali que tem capacidade para atender 288 pessoas e são 250 colaboradores. Então teria essa capacidade até extra aí de 38 pessoas, ou aproximadamente ali 15% extra de capacidade. Então vamos tentar entender algumas possibilidades que podem ter acontecido aqui.
Primeira delas, existem horários com pouca chegada de pessoas e horários com maiores chegadas. Se isso daí acontece, pode fazer que em determinados momentos tenham filas e em outros não. Uma outra possibilidade é que o tempo de preparar ou servir ele é maior do que os 5 minutos alegados. E daí aquela capacidade não é tão grande quanto ela é dita. Uma outra possibilidade, o tempo de atendimento pode até ser em média 5 minutos, mas tendo variações. Poderiam ter atendimentos de 4, outros de 6 minutos, né? Uma variação ali em torno dos 5 minutos. E aqui poderíamos pensar em outras possibilidades. Uma vez que nós levantamos as possibilidades, nós vamos fazer agora uma análise em cima delas. Bom, será que elas podem de fato, né, ser comprovadas? O que aconteceria se cada uma delas fosse verdadeira? Então, aqui, nesse caso, né, colocando aqui, uma vez que nós definimos essas possibilidades, vamos verificar com mais profundidade cada uma delas. Então, eu vou pensar naquela possibilidade 1. Se o restaurante fica aberto das 11 às 15 e geralmente o horário preferencial de almoço é entre 12 e 13 horas, nós teremos um baixo tempo de fila e ociosidade até meio-dia. Agora, a partir das 12 horas, com maior chegada, se nós tivermos mais do que 72 pessoas chegando por hora, a capacidade de atendimento é insuficiente e as filas começam a se formar e crescer. Ela vai continuar crescendo, a fila, enquanto a chegada for superior a 72 pessoas por hora. E a partir do momento em que a quantidade de pessoas que chegam por hora se torna inferior a 72 pessoas, a quantidade de pessoas em fila começa a decrescer e pode até zerar. Então, essa que é a nossa ideia. Se nós temos mais gente chegando do que a capacidade do sistema em atendê-la, a fila vai crescer. Se nós temos menos gente chegando do que a capacidade do sistema em atender, a fila vai começar a diminuir. Essa que é a lógica básica aqui nesse raciocínio. A segunda possibilidade ali for verdadeira, né? Ou seja, de que o tempo de preparar, servir é superior a 5 minutos. Vou analisar aqui um pouquinho essa conta. Então, se o tempo de preparar, servir for superior a 5 minutos, a capacidade de atendimento será inferior a 72 pessoas por hora. Por exemplo, se o tempo fosse de 6 minutos, a capacidade de cada atendente por hora passa a ser de 10 pessoas no lugar de 12. E a capacidade do sistema com 6 atendentes é de 60 pessoas por hora. Pensando nas 4 horas, nós vamos para 240 pessoas. Logo, neste caso, ao final das 4 horas, continuariam existindo pessoas na fila sem serem atendidas. Outra possibilidade aqui que nós colocamos é que se existe variação no tempo de atendimento. Então, se isso acontece, tem-se que em alguns momentos a capacidade fica maior, e isso é quando tem-se uma sequência de tempos mais baixos. Vamos supor que ali nós tivéssemos uma sequência de atendimentos com 4 minutos. Nesse momento, a capacidade, no lugar de ser 12 por hora, passaria a ser 15 por hora, o 60 dividido por 4. Em alguns momentos fica menor, quando tem-se uma sequência de tempos mais altos, aqui o raciocínio inverso. Além disso, seria esperado que essa variação ela ocorresse ao longo de todo o período de operação, e não somente em alguns momentos. Né? Porque partiria do princípio que o operador teria esse mesmo padrão, fosse 11, 11h30, meio-dia, ou às 13, ou qualquer um dos horários aqui do funcionamento. Com isso, a quantidade de colaboradores em fila ficaria oscilando em torno de alguma média ao longo da operação. Uma vez que nós elencamos essas 3 possibilidades e o que deveria acontecer se cada uma delas fosse verdadeira, nós vamos passar para uma análise um pouquinho mais profunda ainda. E o que traz essa necessidade? É que quando nós elencamos as possibilidades, nós podemos ter viés para alguma delas, mesmo antes de analisarmos com mais resultados. E esse viés pode ter origem no conhecimento do sistema ou outros parecidos. Vou colocar aqui como um exemplo aquela possibilidade 1.
Analisando outros restaurantes, nós podemos imaginar isso. Entre meio-dia e 1 da tarde tem mais pessoas que vão até ele. Não significa que isso necessariamente aconteça lá no restaurante Super Pratos, né, na empresa Produz Tudo. E daí esse viés que nós vamos, ele tem uma parte boa porque ele ajuda a levantar, a criar possibilidades, mas também pode dar o problema de levar a alguma conclusão errada. Então não significa nesse momento que cada uma dessas possibilidades sejam certas ou erradas, mas o que nós vamos precisar é analisar com mais profundidade cada uma delas. E daí, vamos fazer aqui o seguinte exercício mental. E nesse seguinte exercício mental, eu coloco aqui 3 cenários para serem pensados. O primeiro deles é esse cenário A, de que sabendo somente que o tempo médio em fila foi de 22,25 minutos, 250 refeições foram servidas, e a Super Pratos afirmando que tem capacidade para 288 refeições no período, alguma daquelas 3 possibilidades poderia ser descartada? Veja o seguinte, aqui nesse primeiro raciocínio, ignore por enquanto que nós conhecemos aquele gráfico. É simplesmente em cima dessas informações aqui. Tempo médio em fila 22,25 minutos, 250 refeições servidas, capacidade para 288 refeições no período. Com base nisso, alguma daquelas possibilidades pode ser descartada ou não. Depois, na parte B, a gente vai expandir um pouco o raciocínio, que é também considerando o gráfico anteriormente ali apresentado, aquele que tem a quantidade de colaboradores em fila a cada um dos momentos do dia. E depois, para concluir aqui o raciocínio, quais possibilidades ainda restaram depois dessas análises no item A e B? Se for uma única que restou, podemos afirmar que ela é a correta ou pode ter acontecido de esquecermos alguma possibilidade? E com base nisso, qual outro resultado ou indicador nos auxiliaria nessa análise? Então, isso aí fica como um exercício, né, mental para ser feito aqui por vocês. E na sequência teremos um próximo vídeo no qual apresentarei aqui um pouquinho mais alguns fundamentos para essas análises. Obrigado pela atenção e até a próxima.